queridos irmãos, que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, e a espiritualidade maior nos abençoem, nos inspirem e nos amparem neste momento, a fim de que possamos extrair do Evangelho de Jesus a melhor reflexão para as nossas vidas. Hoje iremos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o que será que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala a respeito desse assunto? O que seria mesmo ter pureza de coração? É importante que saibamos, porque nós temos, vamos dizer assim, o dever de purificar os nossos corações, porque Deus nos criou para a perfeição espiritual. E por isso mesmo, existe como pré-requisito dessa perfeição a purificação dos nossos corações. Pois bem, Allan Kardec, o nosso codificador, ele estruturou, portanto, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, extraindo das palavras de Jesus aqueles tópicos que possam nos dar essa ideia do que seja realmente a pureza de coração. E Allan Kardec, ele começa o capítulo nos trazendo aquela passagem em que Jesus afirma: deixai vir a mim as criancinhas. Primeiro ele vem nos trazer aquela expressão de Jesus que diz assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Com esta frase, Jesus está exatamente nos dizendo que para que nós possamos ver a Deus, temos que ter o coração puro. É isso que ele está nos falando. E neste início do capítulo, Allan Kardec então fala dessa passagem em que Jesus fala: deixai que venha a mim as criancinhas. E Jesus então disse o seguinte, conforme está registrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. E nós vamos ler para que possamos extrair das próprias palavras do Mestre a nossa reflexão. Ele diz o seguinte, São Marcos diz assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E vejam, aqui há material para a gente já fazer essa reflexão. Jesus não está dizendo aqui que as criancinhas irão para os céus, até porque todos nós que nascemos aqui na Terra passamos pela fase infantil. E veja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as pessoas que quiserem adentrar o reino dos céus devem agir como as crianças. Em que sentido? No sentido da pureza, da simplicidade, da indulgência, uns para com os outros. Nós sabemos pela doutrina espírita que as crianças, elas
recebem espíritos nos seus corpos físicos de todos os níveis evolutivos. De modo que nós temos crianças cujos espíritos são ainda muito imperfeitos, outros imperfeitos, e espíritos já com certo grau de evolução. E é por essa razão que se questiona por que é que Jesus fez essa comparação. A verdade é que as crianças, elas têm uma grande limitação em suas manifestações espirituais por causa da limitação do seu próprio corpo físico. Como assim? É que o corpo físico, que ainda não se desenvolveu, ainda não tem, vamos dizer assim, manifestando os instintos carnais. E é por isso que a criança, ela dificilmente guarda mágoa, mesmo quando o adulto recrimina uma criança. Os pais, por exemplo, logo após a criança estar abraçando, beijando, não guardando mágoa nenhuma, de modo que são realmente simples nas suas manifestações. E veja, o adulto não faz isso. E Jesus então vem nos dizer que aquele que queira adentrar o reino dos céus tem que ser semelhante. Semelhante não é ser igual, é ser parecido, é agir com semelhança, como fazem as crianças. E Jesus diz o seguinte, olha, digo-vos em verdade que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Não entrará no reino dos céus. É preciso que tenhamos a pureza e a simplicidade da criança. E nós sabemos que Jesus, ele lançava a mão das coisas que tinham aqui na terra, das coisas que nós conhecíamos, para transmitir as suas lições, por comparação, não é verdade? E aqui ele conclui, São Marcos, conclui o texto dizendo o seguinte, e depois de as abraçar, então Jesus pediu que deixasse que as crianças se aproximassem dele, e depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E aqui é interessante, né? Porque impor as mãos aplicou um passe em cada uma das crianças. É o texto da Bíblia, é o que está dizendo. E nós sabemos que o passe se aplica principalmente por meio da imposição de mãos. Muito bem, então o primeiro aspecto que Allan Kardec traz, oferecendo essa passagem do próprio Cristo, é nos falar que, para que tenhamos o coração puro, temos que agir, que viver semelhantemente às crianças aqui na Terra. E depois o codificador, ele vai nos trazer o pecado por pensamento. Adultério. O que tem a ver isso com bem-aventurados que têm puro coração? É o que nós iremos ver. E mais uma vez, Allan Kardec traz um texto do próprio Cristo, né, registrado por São Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. O que disse Jesus? Ele disse o seguinte, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos. Nós sabemos que ele estava se referindo às leis mosaicas. O que foi dito às pessoas pela lei de Moisés? Disse o seguinte, olha, não cometereis adultério. Então já proibia, né, o cometimento do adultério. Eu, porém, vos digo, afirma Jesus, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. E a gente fica perguntando, como assim? Só de olhar já comete o adultério? Observamos que Moisés fala de cometer, não cometereis. Jesus, ele dá um salto no seu ensinamento. Ele diz, olha, basta olhar. Não é necessário nem praticar o ato, basta olhar. Veja que ele aprofunda. E o que tem a ver isso com o nosso tema, bem-aventurados que têm puro coração?
Bem, é que muitas vezes nós imaginamos que o mal só acontece quando nós agimos prejudicando o nosso próximo. E não é assim, porque o tema aqui é a pureza de coração. Simplesmente isso, purificar o coração. O que é um coração puro? Coração puro é aquele que sequer cogita do mal, em que o mal foi extirpado, foi eliminado. Ele não se manifesta em momento algum no nosso coração. Por isso que Jesus fala, e aqui o que Jesus está dizendo é apenas um exemplo. Ele dá um exemplo de um homem que olha para uma mulher. Ele diz, não cometereis adultério. Então, eu porém vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Será que é só quando se olha para uma mulher? Não é, não é. Jesus deu isso aqui como exemplo, porque também ele, como dissemos, ele sempre procurava as coisas corriqueiras, as coisas simples, no dia a dia. Jesus estava falando aqui de todo vício que ainda carregamos em nosso coração. O vício, por exemplo, da inveja, dos ciúmes, da prepotência, do egoísmo insano em que nós queremos o que é do outro, que nós muitas vezes violamos o outro e até matamos para tirar aquilo que pertence ao nosso próximo. Está falando também do vício do orgulho, percebem? Então o que ele está dizendo para nós? Que basta ter o vício em nosso coração para que o nosso coração não seja puro. É isso que ele está nos dizendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não praticamos o mal porque não temos oportunidade. Muitas vezes porque não surge essa oportunidade. Muitas vezes porque a pessoa contra quem nós queremos praticar o mal, vamos dizer assim, nos impede que façamos isso. Às vezes porque uma terceira pessoa está nos observando, mas o mal está dentro de nós. A impureza está dentro de nós. Aqui dando um exemplo, vamos dar um exemplo da serpente. Uma serpente venenosa que não mordeu ninguém, não quer dizer que essa serpente não deixe de ser venenosa e perigosa, inclusive. O que Jesus está dizendo é que, em muitos casos, o mal está latente em nosso coração. Vamos dizer assim, está vivo, somente aguardando a oportunidade para que possamos agir, para que possamos praticar esse mal. Porque quando se fala em pureza de coração, é pureza mesmo, é o coração puro. Está se referindo naquele coração que não tem realmente o menor vestígio de enfermidade moral, de vícios, percebe? Aquele coração que é incapaz de praticar o mal e contra o seu próximo, e mais ainda, sequer pensa nesse mal. É isso que significa a pureza de coração. De modo que praticar o mal já é uma consequência desse mal que está dentro de nós. Jesus, aqui então, ele fala de um coração puro, em que nenhum vestígio de mal existe lá dentro. Porque quando esse vestígio existe dentro de nós, o que nós fazemos? A nossa vontade se manifesta. E nós então, vamos dizer assim, enviamos esse nosso pensamento através do nosso desejo, através da nossa vontade. Percebe por que Jesus vai a fundo, vai lá na raiz desse mal? Não basta a gente não ter praticado, não. Se eu desencarnar sem ter praticado mal nenhum, mas aqui encarnar e desencarnar com o coração cheio do desejo do mal e que não pratiquei apenas porque não tive oportunidade, porque fui impedido, porque fui reprimido,
eu não estou desencarnando com o coração puro. Eu desencarno com o coração impuro. E não terei acesso ao reino dos céus, não verei a Deus, como disse Jesus. E Allan Kardec, então, lhe traz para, vamos dizer assim, compor o raciocínio deste capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, uma outra passagem de Jesus. E essa passagem é muito interessante, porque fala da verdadeira pureza. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. É um texto muito interessante, verdadeira pureza. E aqui, Jesus começa dizendo o seguinte: então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, então a gente vê que se eles saíram de Jerusalém, eles estavam na Galileia, né? Aproximaram-se de Jesus e lhe disseram. Então, os fariseus e os escribas que saíram de Jerusalém à procura de Jesus, normalmente isso era para persegui-lo, né? Eles então disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E aqui ele está se referindo a uma tradição. O que é que os fariseus e os escribas fizeram? Eles mesmos distorceram a lei mosaica, sentindo-se incapazes de praticar a lei mosaica com toda a pureza, com toda a profundidade, com toda a presteza. Eles foram criando regras para que, através dessas regras, eles dissessem: não, nós estamos cumprindo a lei de Moisés, porque estamos cumprindo as leis criadas pelos próprios homens, interpretando a lei mosaica. Eles chamam isso lá de tradição, né? Porque para eles era mais importante lavar as mãos. Quem lava as mãos antes da refeição estava puro. Veja, eles criaram maneiras de praticar o bem, de purificar o coração, criando atos exteriores, que não estavam no íntimo. A pureza do coração é do coração mesmo. E aí Jesus responde a eles: por que violais vós outros o mandamento de Deus? Então veja, eles estavam reclamando porque Jesus e os seus discípulos não lavavam as mãos no momento de fazer a refeição. E Jesus então pergunta a eles: por que violais vós outros, o mandamento de Deus? Para seguir a vossa tradição, percebe? Porque Deus pôs este mandamento. Qual mandamento? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E continua Jesus: e esse outro seja punido de morte, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras injuriantes, palavras ofensivas, não é? E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que ofereço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornando assim inútil, diz Jesus, o mandamento de Deus pela vossa tradição. O que está dizendo aqui? É que a lei mosaica mudou, dizendo: olha, aquele que paga as oferendas à igreja, né, o dízimo, já cumpriu todo o seu compromisso com a lei de Deus. Mesmo que vocês não respeitem seu pai nem sua mãe, mesmo que vocês não ajudem, não amparem, se vocês ajudarem a igreja, porque veja, o interesse da igreja era ela arrecadar os bens materiais. Por isso que eles criaram essa tradição. E aí Jesus diz assim: olha, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra com os lábios,
mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então está dizendo Jesus aqui que os escribas e os fariseus, que os judeus daquela época trocaram as leis de Deus pelas leis humanas, porque as leis humanas eram feitas para acomodar, muitas vezes, os vícios, as imperfeições das criaturas. E Jesus, continuando no texto, ele diz uma coisa agora que é muito importante, inclusive com relação a este capítulo, e por isso que Allan Kardec trouxe essas passagens bíblicas para compor o raciocínio deste capítulo. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Olha o que diz Jesus. Depois, tendo chamado o povo, quem foram, vamos dizer assim, provocar Jesus foram os escribas e os fariseus. Claro que o povo se reunia, se aproximava para ver a discussão. Então diz que Jesus, depois de ter dito isso aos fariseus e aos escribas, chamou o povo todo para transmitir o seu ensinamento. E ele diz aqui, olha, depois, tendo chamado o povo, disse, olha o que é que Jesus fala para o povo. Escutai e compreendei bem isto. Olha como Jesus é enfático. Por isso que isso aqui é importante. Por isso que isso aqui é muito relevante para este capítulo. Ele diz, escutai e compreendei bem isto. E aí ele diz, não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. Então Jesus está dizendo, não é o que entra na nossa boca que nos macula, ou seja, que leva para nós as imperfeições, as mazelas, né? Ele fala, continua dizendo, o que sai da boca procede do coração. E isso aqui é muito relevante, meus irmãos. O que sai da boca, ou seja, o que falamos, e Jesus aqui não esgota não, porque não é só o que a gente fala, toda a ação nossa é gerada no nosso coração. O que sai da boca, mas também a nossa ação pelas nossas mãos, pelos nossos pés, pelos nossos pensamentos. Então ele diz, ó, o que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro o homem, disse Jesus. Ele continua, porque é do coração. Ele pediu lá, preste atenção, compreender isto. E ele continua, porque é do coração que partem, ou seja, que origina, que surge os maus pensamentos. É muito comum a gente ouvir dizer que tudo sai do pensamento. Não é verdade. O pensamento é mero instrumento dos nossos sentimentos que partem, que são gerados nos nossos corações. Seja os bons, seja os maus sentimentos, porque é no coração que eles são gerados. Então diz Jesus, porque é do coração que partem os maus pensamentos. E aqui ele dá alguns exemplos, não esgota tudo também não. Ele fala os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Maledicência é todo o vício que possa existir no nosso coração. Então sai tudo do coração. O pensamento é o instrumento que leva esses nossos sentimentos aonde nós desejamos, contra quem ou a favor de quem nós estamos pensando. Porque pode os pensamentos bons, aqui Jesus está falando do mal, né? Mas também, da mesma forma, os bons sentimentos, os bons pensamentos partem, são gerados, as boas atitudes também no nosso coração. Essas são as coisas que tornam impuro o homem, que tornam impuro. Mas comer
sem haver lavado as mãos, não é o que torna impuro, afirma Jesus. Porque, olha, vamos voltar. Qual é o título deste capítulo? Diz assim, olha, bem-aventurados que têm puro o coração. Não está falando que é o pensamento. Claro que se o coração for impuro, o pensamento será impuro. Porque o pensamento nada mais é, né, do que um sistema de transmissão dos nossos sentimentos. Igual a voz. A voz é o quê? É uma forma de transmitir o que nós estamos pensando, querendo dizer, nos manifestar, não é verdade? Então aqui isso é exemplificativo. Essa questão de todos esses vícios que Jesus aqui relaciona, como homicídio, né? Como adultério, fornicações, latrocínio. Latrocínio é roubo, né? Com resultado morte da pessoa que está sendo roubada, né? Falso testemunho. Veja que nada é novidade. Tudo vem de muito longe. Vejam que Kardec foi lá no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, trazer para nós, né, essas expressões que falam mais diretamente sobre cada tema desse. Nós sabemos que o nosso destino é a perfeição. Nosso destino é ver a Deus. E por isso que nós precisamos compreender como é que nós veremos a Deus. O que significa pureza de coração? A pureza de coração é realmente um coração puro, coração limpo, que não tenha nenhuma sujeira moral dentro de cada um de nós. Compreendem? E veja, Kardec traz uma outra passagem bíblica de Jesus para nos trazer um novo assunto que compõe, né, a estrutura deste capítulo, que clareia para nós, né, como é que nós devemos proceder para purificarmos os nossos corações. O que significa mesmo um coração puro? Porque se nós sequer sabemos o que é um coração puro, como é que nós iremos trabalhar para purificá-lo? O Espiritismo veio com essa missão de ensinar toda a verdade, de relembrar o que ensinou Jesus. Não é isso que o próprio Cristo falou, que enviaria o Consolador com esse objetivo? Ensinar toda a verdade e lembrar tudo que ele ensinou? Pois bem, aqui então, nessa terceira parte, Allan Kardec vem nos falar sobre os escândalos. Os escândalos, e aqui tem uma passagem extremamente significativa, que precisamos compreendê-la. Sabe por quê? Porque muitas coisas que Jesus disse, numa visão superficial, chegam a ser absurdas, as suas palavras, os seus ensinamentos. E sabe por que isso? Porque Jesus falava ao espírito e não ao corpo físico. Jesus falava dos valores espirituais. Jesus se dirigia à nossa alma. É isso. E aí, como nós achamos que nós somos meros corpos físicos, aí nós não entendemos. Fica difícil realmente a compreensão. Então aqui ele fala de escândalos e fala-nos também, né, de um assunto que eu disse extremamente importante e difícil de compreender, que é: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Olha que coisa enfática e que muita gente ainda não entende. Fala, meu Deus, Jesus está dizendo que se minha mão, o meu pé, o meu olho são motivos de escândalo, eu devo arrancar? Então Jesus está pregando a mutilação do próprio corpo. Nós veremos ver que não é nada disso. Que o ensinamento geral de Jesus, e sempre que vamos analisar uma passagem, nós não podemos, vamos dizer assim, desvincular essa passagem do ensino geral que é dado.
dos princípios gerais que regem esse ensinamento, essa verdade que é ensinada. Uma palavra isolada pode mais confundir do que esclarecer. É esta a razão pela qual nós devemos estudar a doutrina espírita como um todo. Porque pegando uma palavra isolada, nós podemos sair mais confusos do que compreendendo. Então, o que diz aqui, que Allan Kardec nos trouxe? Bem, ele trouxe o seguinte: o que disse Jesus? Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Quando se lê isso aqui, fala, não, ele está dizendo isso mesmo. Que se a nossa mão ou o nosso pé for motivo de escândalo, nós devemos cortar e lançar bem longe de nós. Nós já dissemos, vamos repetir, que Jesus, ele materializava o seu ensinamento apenas por comparação, porque se ele não materializasse, nós não iríamos compreender nada. Materializando, nós achamos difícil, fizemos confusão, imagina se ele não materializasse. Então ele continua: melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Então ele está dizendo aqui o quanto que é ruim a gente cometer o mal. Está dizendo, olha, aquilo que seja objeto de prática do mal em você, é melhor que você não tenha. É melhor que te falte uma perna, um braço. E ele continua: se o vosso olho, lá ele falou da mão e do pé, agora é do olho. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está lá em São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 9. Também no capítulo 5, versículo 29 e 30. Pois bem, meus irmãos, é bem interessante, porque Jesus sempre solta uma frase que é a chave da compreensão. Ele diz assim, olha, melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. Entrar na vida. O que é entrar na vida aqui na Terra? Não é nascer? É nascer. Nós sabemos que a Terra é mundo de provas e expiações, não é isso? As provas somos nós que escolhemos. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós participamos do projeto de elaboração da nossa existência aqui. Nós escolhemos as provas que queremos enfrentar. Por isso que às vezes já nascemos cegos, surdos, mudos, com uma deficiência na mão, no braço, na perna. Jesus está se referindo às escolhas da nossa prova. Porque quando ele fala do olho, ele diz assim também, olha, se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho. Veja que aqui nós ficamos percebendo, então, por que existem as enfermidades inatas, ou seja, aquelas que já nascemos com elas. É porque nós escolhemos, são provas. Nós sabemos melhor do que os outros quais são as nossas deficiências, quais são as nossas fraquezas, quais os vícios que ainda carregamos, quais as impurezas que estão em nosso coração. Por isso que, ao reencarnar, cabe a nós escolher essas provas. E nós já nascemos, então, com elas. Por quê? Porque quando nós enfrentamos essas dificuldades a título de provas que nós escolhemos,
de um modo geral, nós temos até mais facilidade de enfrentá-las, porque nós mesmos escolhemos, porque estamos predispostos a enfrentar, porque descobrimos que isso é a nossa salvação, que nascendo aqui com deficiências, que não precisa ser tão drástica, Jesus foi enfático, ele fala em arrancar o braço, arrancar o pé, arrancar o olho, para que o seu ensinamento possa penetrar na nossa inteligência, no nosso sentimento. Mas é isso, porque quando nós nascemos com uma dificuldade qualquer, a título de expiação, de um modo geral nós somos revoltados, ficamos com raiva, porque não temos ainda a predisposição, porque ainda não reconhecemos o nosso erro. Por isso que Emmanuel fala que quando a gente quer distinguir se uma dificuldade da pessoa é prova ou é expiação, a gente observa a atitude. Por exemplo, qualquer situação de dificuldade aqui na Terra, tanto pode ser prova como pode ser expiação. Vai depender isso da condição espiritual de cada um de nós. Se você vê uma pessoa, por exemplo, que não tem recursos materiais, como a gente diz, que são pobres materialmente, mas é um pobre resignado, alegre, feliz, trabalhador, dedicado, essa pobreza dele extrema é uma prova, é um sinal, é um indicativo de que é prova. É o que Jesus está nos ensinando aqui, que é melhor que a gente se predisponha a se melhorar, a purificar, a limpar o nosso coração. Porque isso é muito importante, imagina. Com essa limpeza nós vamos ver a Deus. E o ver não é com os olhos do corpo, não. Tem um significado muito mais profundo. Esse ver é de compreender a Deus, é de sentir a Deus, é de conquistar a sabedoria, de modo a compreender Deus com muito mais profundidade. É isso que significa a nossa pureza de coração, meus irmãos. De sorte que, quando nós vamos nascer, entrar aqui na vida, é importante que estejamos preparados, que escolhamos. É muito comum a pessoa, inclusive, escolher uma prova difícil e dizer assim, não, eu não ia escolher isso, eu não estou maluco para escolher uma coisa dessa. Aí os Espíritos nos esclarecem que lá no plano espiritual nós temos uma visão muito melhor, muito mais profunda, muito mais real das nossas necessidades. Sabemos mesmo o que é melhor para nós, porque não estamos contaminados com os prazeres que a matéria nos proporciona. Então, queridos irmãos, este capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, como se vê, é um capítulo extremamente importante para a nossa reflexão, para a nossa compreensão, para a nossa tomada de decisão. Mas eu quero dizer também que não é só as chamadas enfermidades inatas de nascença, não. Nós podemos escolher, lá no plano espiritual, o início de uma prova difícil, como uma cegueira, uma surdez, não quando nascemos, mas durante a nossa vida. Também isso contempla o que Jesus está nos ensinando. Nós podemos, por exemplo, pedir como prova perder um braço durante o nosso trabalho, já adultos, dá no mesmo. É a mesma coisa. Isso é uma forma de purificar o nosso coração. Não existe algo tão grandioso para nós, tão importante, tão significativo do que purificar o coração. Mas é purificar mesmo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é nos livrar de todo mal, de todo resíduo de enfermidade, de vício que possa existir em nosso coração. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos fortaleça nessa luta gloriosa de purificar o nosso coração e podermos ver a Deus o quanto antes.
Muita paz a todos. Fiquem com Deus.